Alexandre de Moraes está desesperado, senhores. Soltou uma nota com erro de português, colocou lá uma instituição financeira que estaria em uma reunião, depois editou e colocou outra no lugar, errou datas, o negócio tá muito feio pro lado dele. Meu nome é Ricardo Dias e seja bem-vindo ao canal. E vamos lá, vamos às matérias. Já deixo aqui de antemão que as notas do Alexandre de Moraes não batem com a agenda do Banco Central, que o Banco Central foi lá e editou a agenda e incluiu Moraes na agenda que não estava na época. Rapaz, tá um negócio muito feio. Vamos ver aqui. Tem uma atualização recente, agora 9h30 da noite, meia hora antes do programa começar, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, enviou uma segunda nota à imprensa. Já são 3, ele editou a segunda, mandou mais uma, tá, beleza. Foi mais ou menos 7h30 da manhã, 8 da manhã. E agora à noite ele deu mais detalhes dessas reuniões que teve com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e que estão no centro de um escândalo, de uma possível intermediação do ministro em nome do Banco Master, que contratou a mulher do ministro para atuar. Mano, só o contrato da mulher com o Banco Master já era pra ter uma investigação. Se fosse a mulher de qualquer pessoa de direita, já teria uma investigação master. Mas como é a mulher do rei, né, não precisa investigar. Bom, vamos ao vivo até Brasília com a repórter Luciana Amaral para nos dar as atualizações. Boa noite, Luciana. Tá jogando Candy Crush? Candy Crush? Ou tá no triguinho? Tá jogando triguinho? Vamos trabalhar, tá lá no celular, mulher. Oi, Caio, boa noite a você e a... É Caio Pinto o nome dele? Deve ser. Todos que nos acompanham aqui no WW, 2 notas em menos de 24 horas para tentar prestar esclarecimentos diante das dúvidas que estão surgindo nesse caso, então, do ministro Alexandre de Moraes. Mais cedo, logo de manhã... Mas Ciando... Você é da onde, moça? Ciando, mas Ciando... Moraes. Mais cedo, logo de manhã cedo, ele divulgou uma nota dizendo que as únicas conversas com o Galípolo aconteceram para tratar dos efeitos, das consequências da aplicação da Lei Magnitsky contra ele. E aí, logo depois também, o Banco Central, que antes estava se mantendo em silêncio também ontem, divulgou uma nota curtíssima, só de um parágrafo, dizendo que confirmava, então, essas tratativas com Moraes só para tratar, então, dos efeitos. Cara, uma coisa que tá me deixando triste é que o Banco Central é o único que pode ferrar com Moraes, né? E o Banco Central estava calado, então havia uma esperança. Agora o Banco Central tá passando pano pro Moraes. O Banco Central editou agendas antigas, lá que tinha lá tudo bonitinho que o Galípolo fez no dia, não incluiu o Alexandre de Moraes, aí eles foram lá e editaram aquela agenda. Mano, isso aí já é... Eu acho que é crime, não é não? Como assim, você... Porque se você colocou algo naquela agenda agora, você ocultou isso na época. Por que você fez isso? A Lei Magnitsky contra o ministro do STF. Mas é claro que, por exemplo, a oposição não ficou satisfeita com essas explicações que haviam sido dadas. Não é a oposição, ninguém, né? Não tem nada ali. Houve, então, muitos questionamentos, continuaram existindo esses questionamentos. E agora, agora à noite, o ministro Alexandre de Moraes divulgou uma segunda nota para tentar se explicar em relação ao caso. Mano, que legal, né? Ver o rei tendo que se explicar, fazer nota. Parece que são 3 notas, teve uma mais tarde ainda da noite. Começa, então, essa segunda nota dando mais detalhes sobre o que teria acontecido. Ele afirmou que ele realizou no próprio gabinete, portanto, no gabinete do Supremo, 2 reuniões com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para tratar dos efeitos da aplicação da Lei Magnitsky. Então, ele diz que foram 2 reuniões ainda para tratar da Lei Magnitsky. Segundo o ministro, a primeira reunião aconteceu em 14 de agosto, depois da aplicação da lei, que foi em 30 de julho. E aí, lá na agenda do Banco Central, não consta essa reunião não lá, né? E agora eles editaram lá a agenda, colocaram uma frase genérica. Antes tinha detalhado, né? Tal hora reunião com esse, tal hora com aquele, tal hora com aquele outro. E aí agora virou uma coisa genérica, despacho. Entendeu? Só se for de macumba. Já a segunda reunião teria sido em 30 de setembro, depois que a Magnitsky foi aplicada também contra a esposa. Aqui a mesma coisa, não tinha marcado nada lá na agenda do Galípolo. E se ele fez alguma reunião fora da agenda, tinha que constar. E não tem nada. Então, dá pra ver que alguém aí está mentindo. No caso,
os dois. de Moraes, a advogada Viviane de Barsi, em 22 de setembro. Nessa segunda nota, divulgada agora à noite, Moraes então continua dizendo que em nenhuma das reuniões foi tratado qualquer assunto ou realizada qualquer pressão referente à aquisição do Banco Master pelo BRB. Cara, só quem pode confirmar isso é o Galípolo, mano. E se a gente tá vendo o Banco Central passando pano, modificando a agenda, é sinal que ele não vai querer falar. Muito triste isso. Ele diz ainda, abre aspas, esclarece que jamais esteve no Banco Central e que inexistiu qualquer ligação telefônica entre os dois, ele e Galípolo, para esse ou qualquer outro assunto, fecha aspas. Então, ele dizer que nunca ligou, ele pode nunca ter ligado do telefone dele diretamente, né? Mas ele pode ter pedido para um assessor ligar, usar um telefone de terceiro, o assessor dele ligar para o assessor do Galípolo, né? Porque você vai fazer esse tipo de coisa, você não pode deixar rastro assim, né? Então, é muito na cara, é muito amador você pegar o seu próprio celular e ligar diretamente para o celular do Galípolo. Então, você liga de uma outra linha qualquer. Então, ele diz que não ligou com convicção, talvez porque, pode quebrar o meu sigilo telefônico. Se quebrar o sigilo do telefone dele, não tenha nada mesmo. Mas e o entorno dele? Ele, no final da nota, ainda diz que o escritório de advocacia da esposa jamais atuou nessa operação de aquisição entre BRB e Banco Master perante o Banco Central. Então, o conteúdo dessa segunda nota dá um pouco mais de detalhes em relação a datas, em relação a assunto, questão que não tinha sido tão bem abordado em detalhes na primeira nota. Na primeira nota, então, que ele falava que tratou com Galípolo sobre a Magnitsky e também que chegou a se reunir com representantes de outras instituições financeiras, como do Banco do Brasil e também do Banco Itaú, onde, então, ele tem conta corrente, onde ele tem aplicações financeiras. Mas é isso, essa segunda nota, então, divulgada agora à noite, tentando dar mais esclarecimentos em relação a toda essa situação. Caio, volto contigo no estúdio. Vocês tinham separado? Vocês vão voltar? Então, aqui o povo não engoliu, não. Essa nota do Moraes, não. O povo tá reclamando que esse negócio aí tá esquisito. Mas o problema é que continuam muitos furos. Aqui ele tá falando já sobre a segunda nota. As reuniões que ele disse na nota terem acontecido com o Galípolo não estavam na agenda. Aquilo que eu falei, né? Que modificaram a agenda, não estava na agenda. Então, que reunião é essa que não estava na agenda? Porque toda reunião do presidente do Banco Central tem que constar na agenda, né? E o Galípolo pode se complicar, talvez perder o cargo dele para salvar o do Moraes. Depois entraram depois da agenda, recentemente. Quer dizer, depois que o bicho pegou, porque a agenda ela continuava lá, você podia acessar a agenda. E aí muita gente acessou a agenda antes dela ser modificada. Acessou a agenda e não tinha nada sobre Moraes lá. Aí depois, eles editaram a agenda. Pra mim, aqui, a maior prova é de que realmente ele fez o que todo mundo tá dizendo que ele fez, né? É o Banco Central editando a agenda antiga, tentando manipular os dados pra passar o pano pro Moraes, cara. Foi atualizada, né? Foi atualizada, ele tem que saber por que foi atualizada e não registrada normalmente no dia. Foi atualizada porque tem que salvar o Moraes. É por isso que foi atualizada agora, né? Não foi salva no dia porque ninguém era para saber que essa reunião existiu, né? E lá atrás, porra, você acha que o grande Alexandre de Moraes vai imaginar que lá no futuro alguém vai vasculhar uma reunião que eu fiz com o Galípolo para supostamente falar de Banco Master? Quem é que teria coragem de denunciar ou insinuar tal coisa do grande Alexandre, ou o Alexandre o Grande, né? É assim, quando você tá lá em cima, por cima da carne seca, a soberba acaba fazendo com que você deixe rastro, porque você se acha tão acima do bem e do mal que você acha que ninguém jamais vai acusar você de alguma coisa, afinal você é um grande Deus, né? Mas não foi isso que aconteceu. Malu Gaspar apareceu e jogou Merlin no ventilador de Moraes. E surgem novas informações. O Estado de São Paulo, a Eliane Cantanhede, dizendo que ele falou 6 vezes num dia com o Galípolo. Pô, 6 vezes no mesmo dia? Tá apaixonado, isso é coisa de paixão. Ficar falando muito assim no mesmo dia é paixão. Então, acho que essas coisas ainda vão se desdobrar. Uma maneira simples de resolver esse caso era o Galípolo dizer, realmente eu nunca conversei com ele sobre isso. Não quer dizer que resolva o caso, não. Vai saber também se ele tá falando a verdade ou não. Já ficou muito difícil. Depois dessa edição de agenda... Até agora não disse. Ou
ele abrir mão do sigilo telefônico dele e provar que nunca telefonou pro Galípolo, ou nunca telefonou 6 vezes pro Galípolo. Então, aí é aquilo que eu falei, né? Ele não ligou do telefone dele. Então, a quebra do sigilo telefônico tem que ser também ao entorno do Alexandre de Moraes, assessores, né? O pessoal que trabalha com ele. Muito provavelmente ele não ligou do celular dele mesmo. O Lula disse que não tem celular. Se você quiser saber alguma coisa, se alguém ligou pro Lula, você tem que quebrar o sigilo telefônico do entorno dele. Essas coisas precisam ficar realmente, enquanto tiverem buracos, é ruim para todo mundo, né? Porque você pegar um telefone lá de um assessor do Alexandre de Moraes que ligou para um assessor do Galípolo no dia tal, já é uma coisa suspeita, né? Você vai ter que explicar o que aconteceu nessa ligação, por que você ligou e por aí vai. E aqui eles continuam, né? Falando mal aí do STF agora como um todo. Entra sempre naquela discussão que a gente faz aqui da falta de transparência, como isso é nocivo. Porque assim, a gente está falando de agendas de pessoas públicas. Eu sempre digo aqui, pessoa pública não tem agenda privada no dia a dia, né? Não Se pode quiser ficar nervoso com crítica, com cobrança. Não pode ficar, não tem direito. O que você faz com o seu dinheiro é um problema seu. O que você faz com o dinheiro do contribuinte é um problema nosso, da sociedade. Eu sempre falo isso quando eu estou comentando políticos, por exemplo, no Congresso, quando eles reclamam, né? Mas para pegar um deputado, senador, você faz alguma coisa com dinheiro público, tipo verba de gabinete. Esse é um problema da sociedade. Vendas e tal. Por isso que é importante esse estatuto que o Código de ministro conduta. Código de ética. Mano, sério que precisa de código de ética? Sério que eles não sabem o que é ter ética ou não sabem o que é antiético? É que no Brasil, velho, no Brasil não existe isso, negócio de ética, antiética. A verdade é que virou um sapé caiaiá na casa de Noca, né? Eu não vi eles reclamando quando o Toffoli anulou um monte de condenação do pessoal da Lava Jato, anulou as multas, né, que teriam que ser pagas, que até, se não me engano, a mulher do Toffoli advogava para essas empresas que tiveram multas anuladas. Onde está a ética aí? Só que lá eles não fizeram esse escândalo todo. E agora estão fazendo em relação ao Moraes. Por quê? Porque alguém deu a ordem. Precisamos derrubar o Moraes. Quem está querendo um código de conduta. Sim. O ministro Gilmar Mendes, por exemplo, ele é contra qualquer tipo de atitudes externas que possam interferir no Supremo. Tudo bem, é uma posição. Agora ele diz todos os dados do Código de Ética da Alemanha, dos Estados Unidos, estão nas leis brasileiras. Sim. Então, que tal, em vez de fazer um estatuto, que tal pegar todos essas leis que estão esparsas, juntar e fazer um manualzinho? Vocês acham que eles não sabem? Eles sabem o que é ético e o que não é ético. Só que aqui é Brasil, ninguém liga, a população liga para um comercial da Havaianas, faz vídeo, sabota, faz não sei o que lá, fica indignado. E um ministro cancelando multas de empresas que confessaram que cometeram corrupção, isso não faz o povo ficar revoltado. Então eles fazem o que eles querem, não tem. Para que o cidadão comum não entenda, aquele artigo 9º do inciso 10º da lei 1.200, não sei o quê, quer dizer que o senhor não pode fazer palestra para banqueiro. Tá, a gente entende. E aí? Tá, a gente tá reclamando. E aí? Vai acontecer o quê? Nada. É isso? Então o senhor não pode. Então é só falar pra ele, o senhor não pode. Ô, Alexandre, você não pode. E aí ele vai fazer o quê? É mesmo, né? Desculpa, não vou fazer mais. É desse jeito que vai acontecer? Vocês acham que vocês estão aonde? Porque não adianta você ficar escondendo as coisas em parágrafos, em leis, em incisos, em juridiquês, porque o Código de Conduta é uma prestação de contas para a sociedade. Sim, e os ministros têm que prestar contas para a sociedade, não tem jeito, ele não está acima do bem e do mal. Então, é a primeira vez que a gente vê o Alexandre de Moraes meio que prestando conta, tendo que prestar conta, fazendo nota, né? E aí, o jogo virou um pouquinho, né? Nenhum deles. Você até fez na sua coluna, tá lá no Jornal Globo, esse título que eu adoro, A Mulher de César, que é isso aqui. Não basta... Olha lá, se os ministros, principalmente Moraes, têm como provar que as denúncias não são verdadeiras, precisam fazê-lo de maneira cabal. Claro, é só isso que se pede, inclusive para nos tranquilizar como cidadãos. Porque o Supremo é nosso último limite legal. Se você não acreditar no Supremo, você fica muito inseguro, né? Moço, faz uma pesquisa aí pra ver se o brasileiro acredita no Supremo. Faz uma pesquisa. Eu acho que você tá meio atrasado, hein? Tá meio atrasado. Você confia no Supremo? Você tá meio atrasado, hein? Faz uma pesquisa pra você saber. Eu gosto do título porque é isso, assim, quando a gente fala da administração pública, do judiciário, de fato não basta. Você tem que dar o exemplo. Claro. Assim, como é que o judiciário, que já virou
vidraça em muitos casos, vai continuar contribuindo para corroer a imagem do judiciário. Claro, é isso. Eu tenho conversado sobre isso com vários integrantes da corte, inclusive, porque assim, a gente conversa não só com especialista, fonte, com as pessoas na rua. As pessoas estão nos fazendo perguntas nesse sentido que você falou. Eles estão acima da lei? Aí depende, metaforicamente falando. Eles estão. Por que a gente está falando? Porque assim, por que a lei vale para todos mesmo? Não! Gente, a cada pergunta, né? Ou há exceções? Há exceções. Quem tem dinheiro no país, a lei é diferente. A verdade é essa. Aí o Vorcaro aí já tá solto. Cadê a fraude da Americanas? Foi alguém preso? Cadê a Odebrecht, JIF? Essas pessoas estão todas soltas e estão de novo fazendo negócios com o governo. Como assim? A lei é igual pra todos. Ah, para, dá uma raiva, velho. De cinismo. Então, quando você fala do Código de Conduta, eu também fui fazer essa apuração, Merval. O ministro Gilmar, a única coisa que não tem e que teria que deixar bem claro a inspiração sendo o Código Alemão, ex-ministro da Corte que não poderia atuar em tribunal. Sim. Então, por exemplo, o ministro Ellen Grace, todo um exemplo aqui, ex-ministros, né? De ministros aposentados. Como diz o ministro Barroso, não tem ex-ministro, é ministro aposentado. Mas a apuração que eu tenho disso, conversando com vários ministros da Corte, é de que é preciso ter um freio de arrumação. Eles podem estar descontentes, eu trouxe aqui, lá na semana passada. Eles ficaram muito incomodados com o Fachin jogando o Código de Conduta, mas isso era uma bandeira do ministro Fachin de antes. Bom, vamos lá aguardar, né, os próximos capítulos, né? Porque pode sobrar pro Galípolo também, né? Essa edição aí, não ter colocado as coisas na agenda. Quem sabe a Globo consegue convencer, né, o Galípolo, o PT, sei lá quem, ir lá e delatar o que realmente aconteceu, né? E aí, meus amigos, aí abre uma chance imensa para a oposição, né, conseguir o impeachment de Alexandre de Moraes. Mas eu só acredito vendo! E se você chegou até aqui, like nesse vídeo, compartilhe em suas redes sociais, me siga no @canal Conectado no Estragado, só escanear esse QR Code aqui e se inscreva nesse canal se você não for inscrito. Por enquanto é isso e a gente se vê. Fui!